Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as várias chamadas de Deus em relação ao crente. E nós já consideramos a chamada à santificação, a chamada à comunhão, à liberdade, a chamada à paz. E hoje vamos estudar algo acerca da chamada para a evangelização. E nós sabemos que desde muito cedo o Senhor identificou um povo com o propósito de tornar conhecido o seu nome, tornar conhecida a sua palavra. Esse povo foi a nação de Israel. E em Isaías capítulo 43, versículo 10, o Senhor refere-se a esta nação dizendo: Vós sois as minhas testemunhas. E qual era a mensagem? A mensagem está um pouco mais abaixo, no versículo 11. A mensagem era esta: Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Era esta a mensagem que eles deveriam de apregoar. O Senhor diz: Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Mas também sabemos que a nação de Israel tantas e tantas vezes falhou neste propósito. Alguns deixaram de seguir o Senhor, misturaram-se com os outros povos, adotaram o seu estilo de vida e os seus deuses tantas vezes e deixaram o Senhor. Outros continuaram a seguir os rituais, fazendo as festas, as celebrações que o Senhor tinha mandado fazer, mas eles iam acrescentando, iam tirando e iam acrescentando coisas. Até que mais tarde Jesus diz: Vós invalidais os mandamentos de Deus pela vossa tradição. E a religião tornou-se em algo frio, perderam a noção dos ditames da palavra de Deus, a verdade dos mandamentos de Deus, adulteraram a sua palavra e a religião judaica tornou-se numa religião fria, ritualista, e como também a palavra de Deus diz, eles esqueceram-se daquilo que era misericórdia. Mais tarde Jesus fala aos seus discípulos no livro dos Atos capítulo 1 e diz: Vós sois as minhas testemunhas. E hoje os discípulos do Senhor Jesus, a igreja no seu todo e cada um em particular, tem uma chamada da parte de Deus para o evangelismo, para partilhar a mensagem do Evangelho. A mensagem continua a ser esta: que o Senhor é o único Deus e que Jesus é o único Salvador. E fora dele não há salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. E nós falamos acerca da suficiência da obra da cruz. A suficiência do sangue derramado pelo Senhor Jesus, que purifica de todo pecado a todo aquele que crê neste Evangelho. Que Jesus morreu, que foi sepultado, mas que ressuscitou, que está vivo. E Deus está pronto para perdoar e pode salvar perfeitamente todo aquele que por ele, pelo Senhor Jesus, se chega ao Pai. Nós como testemunhas deste Evangelho glorioso e salvador, nós devemos ter uma mensagem corroborada pela nossa própria experiência de crer neste Evangelho. Um Evangelho que salva em relação à eternidade, mas um Evangelho que transforma em relação ao tempo presente. Temos uma história para contar. Podemos dizer que, no fundo, que este Evangelho funciona, que nos dá paz à alma em relação aos pecados perdoados, mas também que nos dá graça para vivermos em novidade de vida. E é esta mensagem para a qual nós somos chamados a transmitir. A questão é: e que espécie de evangelismo é o mais apropriado hoje em dia? Bem, o Senhor Jesus disse: O vento sopra onde quer. E Deus salva como quer, onde quer, quem quer. Mas eu hoje queria focar um pouco mais sobre o evangelismo pessoal. Na minha própria experiência, é aquele que mais resulta, é aquele que é mais eficaz. E não é algo novo. Por exemplo, nós lemos em João capítulo 4 acerca da mulher samaritana que foi buscar água fora da cidade e quando ela foi ao poço de Jacó, encontrou Jesus, estava ali sentado, à espera dela. Para quê? Com que finalidade? Para evangelizar, para tornar Deus conhecido. Eles tiveram ali, penso que, uma longa conversa. E a certa altura ela, entusiasmada, volta para a cidade e chama os samaritanos a irem conhecer Jesus. E eles também ouviram Jesus. À volta daquele poço, Jesus falou-lhes, eles foram-se aglomerando por ali
E nós lemos algo para o qual quero chamar a vossa atenção. No versículo 39 nós lemos de João capítulo 4: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Reparem, a mulher que até nem era muito credível devido ao seu estilo de vida, Jesus disse-lhe nessa conversa que ela já tinha tido 5 maridos, portanto não era uma mulher bem aceita naquela sociedade. Mas mesmo assim eles creram na palavra dela, depois dela ter estado com Jesus. Reparem no poder de argumentação, na convicção, no entusiasmo, no brilho dos olhos, na força das palavras que esta mulher teve que usar para que muitos samaritanos tivessem crido em Jesus mediante o testemunho dela. E depois nós lemos: muitos outros creram em Cristo por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Voltando ao evangelismo pessoal, nós lemos acerca dos primeiros discípulos. André conheceu Jesus e levou Simão, seu irmão, levou a Jesus. Filipe levou Natanael. E assim sucessivamente. Evangelismo pessoal. Nós somos chamados a partilharmos este evangelho com os membros da nossa família, com os nossos amigos, tendo uma oportunidade aqui e ali para nós partilharmos que Jesus é o único Salvador. E que o Senhor nos dê realmente a coragem, a ousadia e a sabedoria para fazê-lo devidamente. Bem, evangelizamos uma pessoa. Evangelizamos pessoas. Elas até se convertem. E depois? Nos dias que correm, há uma necessidade de nós falarmos nisto. E depois? A pessoa deve ser abandonada à sua sorte ou então ficar dependente do nosso próprio ministério? Não. Por muito útil que isso seja, nós lemos que a prática bíblica não é essa. Livro dos Atos, capítulo 2, versículo 47. Enquanto isso, acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos. Os que vão sendo salvos devem ser acrescentados à igreja. Devem ser integrados numa igreja. E esta realidade, esta verdade bíblica é inquestionável. Até porque, por exemplo, Jesus, ele fala acerca do seu povo como sendo um rebanho. E o rebanho tem uma característica, entre outras tem esta que é muito peculiar. O rebanho junta as ovelhas. As ovelhas vivem num grupo. E, inclusivamente, naquela parábola da ovelha perdida, quando esse rebanho, portanto, composto por 100 ovelhas, uma se desvia, se separa, vai para longe, nós vemos que o pastor, um símbolo do Senhor Jesus, deixa as 99 e vai à procura daquela que se extraviou. Com que finalidade? Para tratá-la, curá-la, deixá-la lá? Não! Era isso, mas não era só. Era para trazê-la novamente para o rebanho. Nós, como ovelhas do seu pasto, nós que dizemos o Senhor é o meu pastor, devemos estar integrados numa igreja, o rebanho do Senhor. A Bíblia também fala acerca da igreja como sendo um corpo. O que é que acontece a uma mão ou um pé fora do corpo? Consegue sobreviver? Durante algum tempo, sim, mas depois já não conseguirá. Agora, um pé e uma mão integrada no corpo, não somente é um benefício para todo o corpo, mas também beneficia do resto do corpo. E a igreja tem esta finalidade. Nós na igreja sermos uma bênção e sermos abençoados pelo facto de estarmos na igreja. A igreja é comparada também a um edifício. Por isso é que o apóstolo Pedro, referindo-se aos crentes, diz: vós sois pedras vivas. Mas as pedras na construção de um edifício são úteis quando estão integradas nesse edifício. Pedras maiores, pedras mais pequenas, pedras com várias finalidades, mas têm que estar integradas nesse edifício. Há uma passagem que é muito interessante e que se pode aplicar nesta situação, que é no tempo do profeta Jeremias.
tempo de declínio espiritual, tempos de apostasia. E ele lamenta-se, a certa altura diz, como estão espalhadas as pedras do santuário, elas estão espalhadas pelos cantos das ruas. O santuário era o templo, mas pode ser aqui uma figura também da própria igreja. E as pedras vivas que deviam de estar integradas neste edifício, neste templo que é a igreja, também chamada a casa de Deus, estão espalhadas pelas ruas. Uma aqui e outra acolá, não fazendo parte integrante deste templo, deste edifício, desta casa que o Senhor vai edificando. Cada dia acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Um pormenor muito importante, não é meramente interessante, é muito importante. Jesus não acabou o seu ministério, o seu ensino, quando ele subiu ao céu. Nós sabemos que no livro de Apocalipse, sabemos isso, que o apóstolo João foi arrebatado ao céu. E entre outras coisas, não vamos entrar por aí, Jesus ditou-lhe 7 cartas, para ele depois entregar a quem? A 7 pessoas, a 7 famílias isoladas, uma aqui e outra acolá. Não. As cartas foram direcionadas a 7 igrejas, que estavam em 7 cidades diferentes, em 7 lugares diferentes. Éfeso, Esmirna, Tiatira, etc. Portanto, as cartas foram direcionadas às igrejas. Resumimos assim, concluímos assim. Hoje o crente é chamado a partilhar este Evangelho cristocêntrico, que a salvação está unicamente em Jesus. E que o Senhor nos use para a salvação de muitas almas e que essas pessoas sejam acrescentadas à igreja, para serem uma bênção, para que nessa igreja também sejam abençoadas. Que o Senhor vinque e cele esta palavra dos nossos corações.